Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui no canal do Robson 2.0. Hoje nós vamos abordar um tema que me trouxeram e eu na internet não vi nenhum consenso sobre isso, não vi nenhum material que abordasse esse tema com profundidade. Então eu resolvi fazer um estudo eu mesmo e abordar esse tema sobre o destino desses três personagens, né? Enoque, Moisés e Elias. Eu vou dividir em duas vezes esse vídeo, né? Primeiro eu vou fazer um vídeo abordando apenas sobre Enoque, que é a questão mais controversa, né? Mais difícil de se explicar. E no segundo vídeo eu vou abordar sobre a vida de Moisés e Elias, o que aconteceu com eles. Então hoje a gente vai falar sobre o profeta Enoque. Mas antes da gente entrar no tema do vídeo, gostaria de pedir para vocês que vocês curtissem e compartilhassem os canais aqui, amigos do meu canal, né? Canal Hora do Macabeus, canal Pro Veritate, Chilano Pro Veritate, o canal do nosso amigo Fabrício, o canal de Leigo para Leigo, o canal da esposa dele, o canal Laila Pires, o canal do Carlos André, Universo Católico, tem o canal o Tartaruga Católico do Mela Paz, o canal do Cláudio Campos e o canal do Daniel Ferraz. Se inscreva nesses canais aí e vocês não vão se arrepender, para quem não conhece, né? Acho que a maioria que me acompanha aqui já conhece esses canais. E lembrando que eu tenho o Apoia-se, está aqui no link da descrição, no link aqui na descrição desse vídeo. E se você achar que o meu trabalho vale a pena, eu peço que você se inscreva no Apoia-se. Todos os inscritos no meu Apoia-se e no Apoia-se do canal do Cris Macabeus, a Hora do Macabeus, eles participam num grupo de WhatsApp, onde a gente disponibiliza todo o material que a gente usa aqui nos nossos canais aqui para produzir vídeo. Então todo o material a gente disponibiliza lá nesse grupo em formato de PDF para quem é membro. E outra coisa, eu já estou recebendo muito pedido de temas, né? Robson, grava um vídeo sobre isso, Robson, grava um vídeo sobre aquilo, o que você acha disso, o que você acha daquilo, dê sua opinião no vídeo. Então, eu vou dar preferência para quem está no nosso grupo do Apoia-se, porque lá eles fazem muito pedido também, entendeu? Eles mandam um vídeo pra gente, pra mim, pro Cris, pra gente olhar, dar uma olhada, fazer um vídeo, gravar, de repente gravar uma resposta, ou gravar sobre algum tema que eles têm interesse. A gente vai dar preferência pro pessoal do grupo, entendeu? Tem muita gente pedindo, a gente não dá conta, então tem que ter alguma triagem, algum critério. O critério vai ser os membros do Apoia-se. Eu ainda não tenho a opção de membros do canal, mas quando chegar com 1000 inscritos eu vou ativar essa opção, aí sim eu vou fazer cursos fechados, né? E eu peço então que vocês compartilhem, se inscrevam no canal, quem não for inscrito, ative as notificações, se inscrevam no Apoia-se e contribua para o canal crescer. Então, entrando no tema do vídeo, sobre Enoque, Moisés e Elias. Primeiro eu vou colocar o que é da fé católica, né? Um pouco sobre o que é da fé católica que diz respeito a esse tema, que nos ajuda a fazer teologia em torno desse tema. Então, o Catecismo número 661 vai dizer o seguinte: esta última etapa permanece intimamente unida à primeira, isto é, a descida do céu realizada na encarnação. Só aquele que saiu do Pai pode retornar ao Pai, a saber, Cristo. Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, conforme está lá em João 3,13. Entregue às suas forças naturais, a humanidade não tem acesso à casa do Pai, a vida e a felicidade de Deus. Só Cristo pôde abrir esta porta ao homem, de sorte que nós, seus membros, tenhamos a esperança de encontrá-lo lá, onde ele, nossa cabeça e nosso princípio, nos precedeu. Fecha aspas. Então aqui o catecismo é claro em ensinar que ninguém subiu aos céus, ninguém subiu à comunhão dos santos, ninguém esteve à presença de Deus no céu antes de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o primeiro.
Fica claro. Então já é um delimitador aqui para nós abordarmos esse tema, né? E o número 61 do Catecismo vai dizer o seguinte, abre aspas: os patriarcas e os profetas, bem como outras personalidades do Antigo Testamento, foram e serão sempre veneradas como santos em todas as tradições litúrgicas da Igreja. Então, aqueles patriarcas, aqueles personagens que foram fiéis a Deus no Antigo Testamento, a Igreja comemora eles nas suas liturgias, né, como os venerando como santos. Isso aí é claro. Então, Moisés é santo, Santo Moisés; Elias é santo, Santo Elias; Santo Abraão, Santo Davi, né? Isso é claro. Esse tempo atrás eu tive uma discussão no chat num outro canal, um chat de uma live, onde o católico me interpelou, falando: não, nós não podemos condenar as atitudes de Abraão, o que ele fez ou deixou de fazer, porque ele é santo, é considerado santo pela Igreja. Ele, sendo santo, ele foi irrepreensível e etc. e tal. A Igreja diz que eles são santos. Abraão, por exemplo, é santo não pelo proceder moral que ele teve na vida dele. As atitudes dele tiveram muitas coisas ali que são repreensíveis, que são abomináveis, vamos dizer assim. O fato dele oferecer a esposa dele para se deitar com um outro homem, porque ele tinha medo de ele ser morto, né? Porque o homem poderia querer tomar a mulher dele, ele tinha medo de ser morto. Então, não fale que nós somos casados, marido e mulher, diga que nós somos irmãos, e se ele quiser se deitar com você, deite com ele, né? O fato dele não ter conseguido ter filho com a esposa e foi recorrer à escrava, teve um filho com a escrava. Então são ações assim que nós não devemos seguir, não devemos ter como exemplo. Ele é santo por quê? Por causa da fé dele, a fé que ele depositou em Deus. Por causa da fé ele é considerado santo e ele é venerado. E por causa da fé hoje ele está no paraíso, está na comunhão dos santos. É isso que a Igreja diz. Mas ele não é nenhum exemplo de vida, ele é exemplo de fé. E o fato dele obedecer a Deus, pegar o filho dele, subir a montanha para sacrificar o filho, porque Deus pediu, são atitudes louváveis, uma demonstração de fé. Mas quanto à moral do pessoal do Antigo Testamento, não. A moral veio no Novo Testamento, entendeu? Mas sim, eles são venerados como santos. E o que é a Igreja Católica? A Igreja Católica, então, ela é composta das almas, né, dos católicos, e essas almas dos católicos se encontram numa realidade hoje chamada Igreja Triunfante, que é as almas dos santos que estão já na comunhão dos santos com Deus, tiveram já a visão beatífica. A alma dos católicos que estão na igreja padecente, ou seja, no purgatório. Então são almas de católicos que já estão salvos, mas ainda não tiveram a visão beatífica. E a alma dos católicos militantes, da igreja militante, que é a alma dos católicos que ainda estão vivos aqui na Terra. Isso é a Igreja Católica. Não tem nada mais além disso. Não tem jardim do Éden, paraíso, para onde foi alguém. Isso não existe. Não tem limbo. Não existe. É a Igreja Triunfante, padecente e militante. Limbo já é uma quarta via que não existe. Não existe. Limbo é invenção que não condiz com a realidade espiritual. Então o que existe é a Igreja Triunfante, a Igreja Padecente e a Igreja Militante hoje, a realidade hoje. E fim, isso é a Igreja Católica. Fora disso existe o inferno. Ou você está numa dessas realidades ou você está no inferno. E o Papa Inocêncio III vai dizer o seguinte, né, considerando que isso é a Igreja, isso que eu falei é a Igreja, né, vamos ler o que o Papa Inocêncio decretou como dogma. Abre aspas para a palavra do Papa Inocêncio III. Grande Papa, diga-se de passagem, um dos maiores que nós já tivemos. Pulso firme,
Isso sim foi um Papa com pulso firme, Papa Inocêncio III. De coração cremos e com a boca confessamos uma só igreja, que não de hereges, só a santa, romana, católica e apostólica, fora da qual cremos que ninguém se salva. E o Quarto Concílio de Latrão, no cânone I, diz o seguinte, também reafirma isso, né? Há apenas uma igreja universal dos fiéis, fora da qual absolutamente ninguém é salvo. Então não tem uma quarta via. É a comunhão dos santos, purgatório e esse mundo que nós vivemos aqui material. Não tem uma quarta via. Isso é fato. Então, isso é o que o magistério da igreja impõe como delimitação para a gente abordar teologicamente esse tema. E o que as Sagradas Escrituras dizem? As Sagradas Escrituras deixam claro que Jesus Cristo foi o primeiro ser humano a subir ao céu e que somente um corpo glorificado pode entrar no céu. Então já tem mais dois critérios aqui que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, né? O primeiro está lá em João, capítulo 3, versículo 12 e 13. Inclusive, o Catecismo citou esse versículo 13 agora há pouco que eu li, né? Abre aspas para o Evangelho de João. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E 1 Coríntios 15, versículos 22, 23 e versículo 50. Vai dizer o seguinte: assim como em Adão todos morreram, assim em Cristo todos reviverão. Cada qual, porém, em sua ordem, como primícias Cristo, em seguida os que forem de Cristo na ocasião de sua vinda. O que afirmo, irmãos, é que nem a carne nem o sangue podem participar do reino de Deus, e que a corrupção não participará da incorruptibilidade. Então, aqui diz que, novamente, ele afirma que somente Jesus não, Jesus foi o primeiro a subir ao Pai, à presença do Pai. Afirma que desde Adão todos morreram, desde Adão até Cristo, né? Todos morreram, e que o corpo e o sangue não entram no reino de Deus. Logo está descartada a possibilidade de qualquer desses personagens estarem na comunhão dos santos, tampouco no purgatório, já que essas realidades do Novo Testamento, já que essas realidades do Novo Testamento são inauguradas por Jesus Cristo. Então, o que aconteceu com Moisés, Elias e Enoque? Eles passaram pela morte ou não? Onde eles estão agora? Responder a essas perguntas é o que tentaremos a partir de agora, sempre levando em conta as limitações definidas pelo Sagrado Magistério da Igreja e expostas nas Sagradas Escrituras, que a gente viu agora há pouco, que a gente abordou até o momento. A começar pela ordem cronológica, a saber, Enoque, depois Moisés e, por fim, Elias. Então vamos abordar sobre Enoque. Enoque foi filho de Jared e pai de Matusalém, conforme nos relata o livro de Gênesis, além de bisavô de Noé. Gênesis 5, versículo 18 e 21 ao 24. Diz o seguinte: Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Após o nascimento de Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou com Deus e desapareceu porque Deus o levou. Então esse texto já nos traz a informação de que a vida de Enoque teve uma duração, né? A duração total da vida de Enoque foi de 365 anos. Outra informação é que ele desapareceu porque Deus o levou, né? Então, como entender isso? Se eu falar para você que Deus levou fulano, hoje, se eu chegar a falar, eu tiver uma conversa com você,
no meio da conversa eu disser que fulano foi levado por Deus, ou Deus levou fulano, o que você vai entender de pronto é que fulano morreu, né? Então até o momento não tem, com base nessa passagem, não tem muito o que se discutir, né? A vida de Enoque teve uma duração. Ao término dessa duração da vida dele, ele desapareceu porque Deus o levou. Outra informação que essa passagem nos traz é que a vida de Enoque durou 365 anos. Informa também que ele era um homem justo, já que agradou a Deus, e que ele desapareceu porque Deus o levou. Até o momento fica entendido que a vida de Enoque teve um final e que depois disso Deus o levou. Mas para onde Enoque foi levado? Outro escrito que nos ensina sobre Enoque é o livro de sabedoria. Diga-se de passagem, o livro de sabedoria é um livro que não consta na Bíblia protestante. Isso já é uma desvantagem que os protestantes têm para compreenderem o destino de Enoque, né? Então o livro de sabedoria, capítulo 4, versículo 10 e 11, vai dizer o seguinte: ele agradou a Deus e foi por ele amado. Assim Deus o transferiu do meio dos pecadores onde vivia. Foi arrebatado para que a malícia não lhe corrompesse o sentimento, nem a astúcia lhe pervertesse a alma. Então, duas informações que trazem aqui esse texto. Deus o transferiu do meio dos pecadores onde vivia e ele foi arrebatado para que ele não fosse corrompido pelo pecado, né? Então, até o momento não tem nada a ver com céu, com paraíso, nada disso. Ele vivia num contexto ali onde tinha muitos pecadores, o mundo era dominado por pecadores. Deus o retirou daquele ambiente, né, o arrebatou daquele ambiente, para que ele não se corrompesse. A carta dos Hebreus também fala de Enoque. Pela fé, Enoque foi tomado, sem ver a morte, e não foi mais achado porque Deus o tomou, mas a Escritura diz que, antes de ser tomado, ele foi reputado como tendo agradado a Deus. Esse texto aqui eu tirei da Bíblia, versão Ave Maria. Era uma tradução muito ruim. Então eu consultei a concordância Strong e, com base nas definições ali da concordância Strong, eu fiz essa tradução aqui, né? Então eu coloquei aqui tomado, que é o que traz a concordância Strong, e coloquei reputado como tendo agradado a Deus. É também o que traz a concordância Strong. Então eu estou sendo o mais fiel possível ao texto, talvez o texto original, mas eu estou sendo o mais fiel possível à tradução do texto bíblico, né? Então aqui o que o texto de Hebreus nos ensina? Enoque foi tomado sem ver a morte, né? Ele foi tomado por Deus sem ver a morte. Sem ver a morte quer dizer o quê? Sem ter morrido? Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Ele não viu a morte, quer dizer que ele teve uma morte calma, tranquila, uma morte súbita, sem traumas, né? Uma morte tranquila, pode ter morrido dormindo. Então ele não viu a morte, pode ter esse sentido também, dele não ter morrido, mas também de ter tido uma morte tranquila, ele não ter sido morto por alguém, assassinado, ele não ter pressentido a morte dele. Pode ter esses dois sentidos. O autor retira essa informação do livro de Eclesiástico, que, diga-se de passagem, também é um texto deuterocanônico que não consta na Bíblia dos protestantes, né? E Eclesiástico 44, versículo 1 e 16, vai dizer o seguinte: façamos o elogio dos homens ilustres que são nossos antepassados em sua linhagem. Enoque agradou a Deus e foi transportado ao paraíso para excitar as nações à penitência. Isso é o que o texto de Eclesiástico nos traz. Nessa passagem temos as informações de que ele foi, todas essas passagens que eu li aqui, né? Que ele foi levado, que ele foi transferido, que ele foi tomado e transportado por Deus.
Na passagem de Eclesiástico diz que ele foi transportado ao paraíso para excitar as nações. Essa foi a função dele, ter sido transportado até o paraíso. Depois a gente vai ver o que é esse paraíso aqui. Com isso podemos excluir o Éden, como sendo o destino de Enoque, né? Como sendo esse paraíso. Excluímos o Éden, já que não há nações no Éden para serem excitadas. Então, mais uma limitação que a gente estipula aqui. Para onde o Enoque foi, não pode ser o Éden. No Éden não há nações de pecadores lá para ser excitadas por um profeta. A passagem que se refere a Enoque como tendo sido arrebatado está no livro de Sabedoria, livro deuterocanônico. E isso ocorreu para que o arrebatamento dele, né, ocorreu para que a malícia não lhe corrompesse o sentimento, nem a astúcia lhe pervertesse a alma. Então esse texto não dá a entender em nenhum momento que o arrebatamento foi para elevá-lo ao céu ou algo do tipo. A finalidade desse arrebatamento é tirar ele do meio dos pecadores para ele não se perverter, não se corromper. Ele pode ter sido levado a um lugar e ter vivido, passado a viver isolado, sozinho, como, por exemplo, fizeram os monges no deserto. Essa é uma possibilidade. Deus retirou ele do meio do ambiente hostil, pecador, ímpio, pagão, para preservá-lo, levou a um lugar, aqui nesse mundo mesmo, para viver sozinho, isolado. Daí o motivo de ninguém mais ter visto ele. Ninguém ter falado sobre a morte dele. É uma possibilidade. Mas aqui não fala nada sobre céu, sobre ser levado à presença de Deus. Arrebatamento é quando a pessoa é retirada de um local e levada a outro de modo súbito e inesperado. Inclusive é um termo investigativo policial, um termo policial. Né? Quando a pessoa é sequestrada, por exemplo, é tomada de... Né, fazem uma saidinha de banco, por exemplo, eles colocam lá no boletim de ocorrência que a pessoa foi arrebatada. Ela foi tomada abruptamente, independente da vontade dela, e foi tirado de um lugar e levado para outro. Isso é arrebatamento. Né? Nas Sagradas Escrituras temos alguns relatos de arrebatamento. Além desse relato de Enoque, há o arrebatamento de Felipe, em Atos dos Apóstolos, que foi arrebatado do caminho entre Jerusalém e Gaza para Azoto, conforme nós encontramos em Atos, capítulo 8, versículo 40. É um exemplo de arrebatamento nas Escrituras. Há também o arrebatamento de um homem mencionado por São Paulo. Conforme 2 Coríntios 12, versículo 2 e 4, São Paulo fala: Eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo, não sei. Se fora do corpo, também não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E lá ouviu palavras inefáveis, que não é permitido a nenhum homem repetir. Esse acontecimento relatado por São Paulo é semelhante ao ocorrido com Enoque. Ambos foram arrebatados ao paraíso, mas São Paulo enfatiza por 2 vezes que há a possibilidade disso acontecer ainda no corpo material ou também somente em espírito. Independente de ser em corpo ou somente em espírito, o homem que São Paulo conhecia retornou. Então nós temos um exemplo de Felipe, que foi arrebatado em corpo e alma, tirado de um lugar levado para outro. Temos esse exemplo aqui de Paulo, que ele deixa em aberto, ele não define se foi em corpo ou somente em espírito. E ainda no Novo Testamento há o exemplo do arrebatamento bem conhecido, mas dessa vez não foi em corpo, mas somente em espírito. O apóstolo São João relata que antes de começar a escrever o livro de Apocalipse, ele foi arrebatado em êxtase. Apocalipse 1, versículo 10 e 11 vai nos ensinar o seguinte:
Em um dia do Senhor, ou seja, num domingo, né, fui arrebatado em êxtase, e ouvi por trás de mim voz forte como de trombeta que dizia: o que vês? Escreve-o num livro e manda-os às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Fecha aspas. Então temos os exemplos de São Felipe, arrebatado em corpo, do amigo de São Paulo, sobre o qual não sabemos se foi em corpo ou somente em espírito, e de São João, arrebatado somente em espírito. Logo, há essas 3 possibilidades. Quanto a Enoque, seu arrebatamento não foi em corpo, já que as Escrituras dizem que sua vida teve duração de 365 anos. Essa informação é corroborada pelo relato do historiador judeu Flávio Josefo. Outro detalhe que não pode ter sido em corpo e alma é que, independente para onde Enoque foi levado, né, ele foi para uma realidade espiritual. Ele não poderia, quando a Bíblia fala paraíso, ele não poderia ter ido em corpo e alma, porque era uma realidade espiritual. Então, como estar em corpo no ambiente, no universo espiritual? Pregar para almas estando em um corpo. É complicado isso, e a gente tem também aquela parte onde diz que corpo, carne e sangue não entra no reino de Deus, né? Ou seja, no mundo espiritual. Então, é um caso a se pensar, mas também isso não influencia muito por enquanto, né? Se o Enoque foi em corpo, se ele foi em espírito somente, né? Vamos continuar aqui estudando para a gente tentar chegar num denominador comum. Então, Flávio Josefo vai corroborar para essa versão de que Enoque morreu, a vida dele teve um fim. Flávio Josefo, no livro 1, capítulo 3, versículo 12, vai nos dizer o seguinte: nasceu o seu filho Enoque. Enoque viveu 365 anos e tinha 165 quando nasceu seu filho Matusalém. Na idade de 365 anos, foi levado e ninguém o escreveu sobre a sua morte. Flávio Josefo ainda conclui dizendo: ninguém escreveu sobre sua morte. Logo, conclui-se que ele realmente morreu. Sendo assim, o texto da carta de Hebreus, que diz sem ver a morte, deve ser entendida como Enoque não tendo passado por uma morte violenta. Um homicídio ou algo do tipo, mas por uma morte tranquila e sem traumas. Então, quando o texto de Hebreus diz sem ver a morte, deve ser encarado dessa forma, né? Porque lá é um texto ambíguo, mas comparando com esses outros textos aqui que nós vimos, esses outros textos não são muito ambíguos, não deixam muito margem para interpretação. A vida de Enoque teve uma duração, ele viveu tantos anos, e ninguém escreveu sobre sua morte. Não deixa muita margem para a interpretação esses textos. Sabemos que ele era um profeta do Deus verdadeiro e que vivia entre ímpios e pecadores, como nos relata o apóstolo São Judas. Observe um detalhe, preste bem atenção, para vocês verem como que é interessante isso aqui. Observem bem as palavras grifadas por mim nesse trecho da epístola de São Judas e compare-as mais adiante com um trecho do livro de Enoque, que nós vamos ler aqui. Judas escreveu o seguinte, Judas, versículos 6 e 7 e 14 ao 16. Judas diz o seguinte: os anjos que não tinham guardado a dignidade de sua classe, mas abandonado os seus tronos, ele os guardou com laços eternos nas trevas para o julgamento do grande dia. Da mesma forma, Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas, ou seja, nações ímpias, pagãs, pecadoras,
que praticaram as mesmas impurezas e se entregaram a vícios contra a natureza, jazem lá como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Jazem lá, mansão dos mortos. Também Enoque, que foi o 8º patriarca depois de Adão, profetizou a respeito deles. Então aqui diz que Enoque profetizou a respeito das nações pagãs, ímpias e pecadoras. Essa profecia não está em nenhum livro canônico, nem canônico para católico, nem canônico para protestante, nem canônico para judeu, enfim, essa profecia não está. Aonde está essa profecia? A gente vai ver daqui a pouco, onde que se encontra ela. Dizendo, eis que veio o Senhor entre milhares de seus santos para julgar todos e confundir a todos. Então aqui diz que Enoque profetizou aquelas nações antigas, né? Ali Sodoma, Gomorra e todas as circunvizinhas. Enoque profetizou a elas. Profetizou o quê? Sobre a vinda do Senhor. A Epístola de Judas fala, eis que veio o Senhor entre milhares de seus santos para julgar a todos e confundir todos. Então era Enoque profetizando a vinda de Jesus Cristo. Vinda aonde? Nós também vamos ver mais à frente. Os ímpios, por causa das obras de impiedade que praticaram e por causa de todas as palavras injuriosas que eles, ímpios, têm proferido contra Deus. Estes são murmuradores, descontentes, homens que vivem segundo as paixões, cuja boca profere palavras soberbas e que admiram os demais por interesse. O autor da Epístola de Judas retirou todas essas informações do livro apócrifo, o primeiro livro de Enoque, ou também conhecido como o livro de Enoque etíope. O livro de Enoque tem uma construção literária e uma narrativa semelhante ao livro do Apocalipse de São João. O capítulo 22 do livro de Enoque fala sobre a ida de Enoque ao lugar onde se encontravam todas as almas dos homens mortos até a sua época, e nos conta como era esse lugar. Esse local visitado por Enoque se assemelha ao seio de Abraão, da história de O Rico e Lázaro, contada por Jesus, no Evangelho de São Lucas, porém com maiores detalhes. Enquanto que Jesus dividiu o seio de Abraão em duas partes, a saber, uma com castigos para os ímpios e outra com recompensas para os justos, o livro de Enoque o divide em 4 partes. Jesus ensinou sobre a morada dos mortos, né? Lucas 16, versículo 24 e 25, vai dizer o seguinte: gritou então, Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta dos seus dedos, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nestas chamas. Abraão, porém, replicou, filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, mas Lázaro males. Por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Então esse é o texto da história do rico e Lázaro, né? Ele divide em 2 partes. A parte onde o rico estava sendo atormentado, né? E a parte onde Lázaro estava sendo acalentado. E sobre a morada dos mortos, Jesus também disse, né? Mais uma passagem de Jesus para nós entendermos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos um lugar. Depois de ir vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2 e 3. Então aqui Jesus diz o seguinte, na morada dos mortos, na mansão dos mortos, há várias moradas, há várias divisões. Eu irei preparar uma para vós, ou seja, aquelas que estão lá não seria o destino dos apóstolos e dos discípulos. Jesus iria preparar uma nova morada.
ou seja, a comunhão dos santos, o céu. E depois que ele preparasse, ele voltaria para levar os discípulos. Os discípulos não iriam para a morada dos mortos. A morada dos mortos era uma realidade para o Antigo Testamento. É isso que diz essa passagem de João, né? E outras passagens que fazem referência à morada dos mortos, né? E suas divisões. Então, a gente encontra termos lá como morada dos mortos, mansão dos mortos, seio de Abraão e por aí vai. Eu separei só algumas passagens aqui para vocês entenderem. Isaías 14, 9 e 10 vai dizer o seguinte: debaixo da terra se agita a morada dos mortos, para receber-te a tua chegada. Chegada de quem? Do Senhor, de Jesus Cristo. Despertam a tua honra à sombra dos grandes, e todos os senhores da terra, e levantar-se de seus tronos para os reis das nações, né? Então, despertam em tua honra a sombra dos grandes, e todos os senhores da terra, e levantam-se de seus tronos todos os reis das nações. Todos tomam a palavra para dizer-te: finalmente, este fraco como nós, este semelhante a nós. Então aqui Isaías está falando do que? Da ida de Jesus à mansão dos mortos. Como diz o nosso credo apostólico, né? Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou o terceiro dia e subiu aos céus, né? Isso foi o que aconteceu e é isso que o profeta Isaías está profetizando aqui. E a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 19, 4 e 6, vai corroborar com essa passagem de Isaías, né? A primeira carta de Pedro vai dizer o seguinte: é neste mesmo espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos em cárcere, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes. Pois para isto foi o evangelho pregado também aos mortos, para que, embora sejam condenados em sua humanidade de carne, vivam segundo Deus quanto ao Espírito. Aqui Pedro está falando também da ida de Jesus à mansão dos mortos. Continuando aqui, mais uma passagem. Salmo 54:16. Que a morte os colha de improviso e eles desçam vivos à mansão dos mortos. Peraí que eu perdi aqui. Porque entre eles, em suas moradas, né? Então na mansão dos mortos haviam moradas, só há perversidade. Aqui então faz referência ao que? A mansão dos mortos e as suas divisões. Salmo 85:13. Porque vossa misericórdia foi grande para comigo, arrancastes minha alma das profundezas da região dos mortos. Então aqui profundezas, já no sentido de também divisões, né? Um lugar mais acima, um lugar mais embaixo, outro mais embaixo e outro nas profundezas. Então corroborando para essa nossa interpretação que a gente está fazendo aqui. Salmo 29:4. Senhor, minha alma foi retirada por vós da habitação dos mortos. Dentre os que descem para o túmulo, vós me salvastes. Eclesiastes 9:3. Entre tudo que se faz debaixo do sol, é uma desgraça só existir para todos um mesmo destino. Por isso, o espírito dos homens transborda de malícia, a loucura ocupa o coração deles durante a vida, depois da qual vão para a casa dos mortos, ou mansão dos mortos, morada dos mortos, seio de Abraão. Deuteronômio 32:22. Sim, acendeu-se o fogo da minha cólera, que arde até o mais profundo da habitação dos mortos. Né? Então, novamente, divisão ali. Devora a terra e os seus produtos, e consome os fundamentos das montanhas. Esses fundamentos das montanhas a gente vai ver do que se trata daqui a pouquinho, quando a gente vê o livro de Enoque.
Se Jesus ensinava que o seio de Abraão tinha várias moradas, mas quando contou sobre o rico e Lázaro, mencionou apenas duas, por se tratarem de somente dois personagens, então a narrativa do livro de Enoque coincide com os textos canônicos nessa questão. As divisões no livro de Enoque são 4, como eu já disse, né? A saber, a primeira parte para abrigar a alma dos justos, onde há luz e água límpida. Nessa parte, possivelmente, estava a alma de Lázaro. As outras 3 partes são para castigos e sofrimentos, destinados aos injustos, pecadores e ímpios. Estes estariam separados para o inferno. Então, quando Jesus desceu à mansão dos mortos, Jesus retirou de lá quem estava na primeira parte, na parte dos justos, e os demais que Jesus julgou e condenou permaneceram lá. E lá aquela realidade passou a ser então o inferno. Já era uma realidade de sofrimento, continuou sendo. E aquilo passou a ser então o inferno, né? Então a primeira parte do justo. Segunda parte é destinada aos pecadores, tendo esses sido punidos enquanto estavam vivos ou não. Aqui possivelmente era onde estava a alma do rico, né? Pessoas que eram pecadoras foram pecadoras em vida e foi para essa segunda parte. A terceira parte, destinada aos que morreram em pecado e não se arrependeram nem depois da morte. São aqueles pecadores impenitentes, né? E a quarta parte, para quem praticou injustiça, cometeu pecados graves e uniu-se aos malfeitores aqui em vida. Então, além de cometerem pecados, ainda se uniram a outros pecadores, a pagãos, aos ímpios, né? Então, essas são as divisões ali do livro de Enoque, da morada dos mortos. São 4 divisões. Todos ocuparam esses lugares até o dia do julgamento, que é o termo que o autor do livro de Enoque vai usar. Então, separei aqui capítulo 22 do livro de Enoque, versículos 1, 6, 8 e versículo 12 até o 21, para a gente entender um pouco melhor e compreender o tema aqui desse vídeo. No livro de Enoque, então, nesse trecho, diz o seguinte, prestem bem atenção, né, para vocês entenderem a conclusão que a gente vai chegar aqui e para vocês entenderem também um pouco da epístola de São Judas, né? O que o autor do livro de Enoque diz? Abre aspas para ele. Dali eu me dirigi para outro lugar, onde vi a oeste uma grande e elevada montanha, uma forte rocha e 4 cavernas deleitosas. Esses lugares nos quais habitam, eles ocuparão até o dia do julgamento e até seu período escolhido. Eu vi os espíritos dos filhos dos homens que estão mortos, e suas vozes rompem o céu enquanto eles são acusados. Então, quando fala que espírito dos filhos dos homens, esses filhos dos homens é para distinguir de anjos. Então, o que ele viu são almas de pessoas. Porque se ele fala, o que eu vi são espíritos, pode ser, é uma coisa muito ambígua, anjo ou alma. Então, ele usa filho dos homens para se referir às almas das pessoas, e não a anjos. Naquele tempo, portanto, eu inquiri a respeito dele e a respeito do julgamento geral, dizendo, por que um está separado do outro? Ele respondeu, 3 separações foram feitas entre os espíritos dos mortos, e assim os espíritos dos justos foram separados. Especialmente uma separação foi reservada para os espíritos dos justos, onde jorra uma fonte de águas límpidas, onde há luz acima dela. E da mesma maneira, os pecadores são separados quando morrem, e são sepultados na terra,
julgamento não os suspenderá de seu tempo de vida. Aqui suas almas são separadas. Além disso, abundante é seu sofrimento, até o tempo do grande julgamento, o castigo e o tormento daqueles que eternamente abominaram a justiça, cujas almas são munidas e amarradas lá para sempre. E assim tem sido desde o princípio do mundo. Assim existe uma separação entre as almas daqueles que proferem reclamações e daqueles que vigiam pela sua destruição, para sua matança no dia dos pecadores. Uma separação deste tipo foi tomada para as almas dos injustos e dos pecadores, daqueles que cometeram crime e se associaram aos ímpios, com os quais eles se assemelham. Suas almas não serão aniquiladas naquele dia do julgamento, nem se levantarão deste lugar. Então isso aqui é um trecho do livro de Enoque, né? Um livro, uma curiosidade também, para ajudar a gente a entender, né? E aceitar algumas coisas. O livro de Enoque foi utilizado pelo grupo dos judeus essênios, né? Conforme está lá nos escritos encontrados na caverna de Qumran, né? Foi encontrado entre os escritos de Qumran o livro de Enoque, e pelos judeus etíopes. Daí o nome, o livro de Enoque etíope, né? Porque alguns dizem que foi escrito por judeus da Etiópia, mas foi condenado pelos demais judeus. Ele é mencionado na Epístola de Barnabé, também por São Justino Mártir, Atenágoras, São Clemente de Alexandria, Santo Irineu de Lyon, Tertuliano, Orígenes e Santo Agostinho de Hipona. Estes são alguns que utilizaram passagens do livro de Enoque. Poucos sabem que o livro de Enoque começou a ser escrito antes do livro de Eclesiástico, que é um livro que nós temos na nossa Bíblia, né? O livro de Enoque foi escrito entre o século III e século I a.C. Já o livro de Eclesiástico foi escrito no século II a.C. Com isso fica a pergunta a ser respondida. Assim como o autor da Epístola de Judas, o autor do livro de Eclesiástico também retirou alguma informação do livro de Enoque? Talvez nunca saberemos a resposta, mas isso é possível e, se for verdade, acho que já podemos chegar a uma conclusão sobre o que aconteceu com Enoque. Antes da conclusão, eu gostaria de deixar claro duas coisas, né? Porque eu não sou como alguns canais aí, né, que se dizem detentores da verdade católica, o sagrado magistério da internet, o pessoal do consenso unânime. Eu não sou assim. Eu não proíbo aquilo que a igreja não proíbe e não permito aquilo que a igreja não permite. Eu acompanho a igreja. Então, o que é dogma da igreja, eu falo que é dogma, é doutrina. O que não é, eu falo que não é. Então, duas coisinhas que eu queria deixar claro aqui. A primeira é que essa é a minha conclusão, com base nesse meu estudo que eu fiz. A segunda é que isso não reflete a doutrina oficial da Igreja Católica, porque a doutrina oficial da Igreja Católica não definiu absolutamente nenhum dogma ou ensinamento oficial sobre esse tema. Não tem. A igreja nunca bateu o martelo sobre o que aconteceu com Enoque. Dito isso, vamos aos fatos. Então, aqui para encerrar o vídeo, que conclusão que eu chego? Com base nisso tudo que eu apresentei aqui. Enoque foi um profeta fiel ao único Deus verdadeiro, vivendo em um lugar dominado pelo pecado e impiedade e paganismo. Sendo profeta, ele agradou e andou com Deus. Por isso Deus o levou para profetizar àqueles que jaziam no seio de Abraão, a respeito de Jesus Cristo, em espírito, assim como João fez lá no livro de Apocalipse. Em espírito, Deus o levou para profetizar aos espíritos que estavam no seio de Abraão. Após isso, ele retornou e viveu, assim como aconteceu com João,
né? Após isso, ele retornou e viveu até completar 365 anos. Então Deus o levou e sua morte não teve testemunha. Porque, como eu disse, Deus o retirou daquele ambiente para ele não se corromper. Provavelmente ele viveu o restante da vida dele num lugar isolado, sozinho, né? Como fazendo uma analogia, como os monges do deserto, dos primeiros séculos ali. Não há nenhum bicho de sete cabeças nisso, é totalmente plausível. Enoque se juntou às almas dos mortos no seio de Abraão depois da sua morte e esperou pela ida de Deus Filho, Jesus Cristo, até eles. E fim, ponto final. Então isso é o que aconteceu, né? Então aqui eu encerro essa primeira parte. A gente abordou sobre Enoque. Na segunda parte a gente vai falar sobre Moisés e Elias, que eu acho que é mais fácil da gente chegar num denominador comum. Se você discorda, se você tem uma outra opinião, por favor, apresente fatos, apresente material, apresente um estudo sério, entendeu? Não venha com achismo, não venha dizer que a Igreja Católica tem um posicionamento oficial, não sei o que, porque não tem. Se você não tem capacidade de fazer estudo, então nem se atreva a querer entrar nessa discussão. De qualquer forma, muito obrigado. Para você que não é inscrito, novamente eu peço, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, se inscreva nos canais parceiros aqui, inscreva-se no Apoia-se. E eu gostaria de encerrar fazendo uma oração, novamente, né? Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora por nobis peccatoribus, nunc et hora morte nostra. Amém. Fiquem todos com Deus, paz e bem, e até a próxima. Amém.